Adivinha só que histórias eu li para a meninada? Li histórias sobre o Ifá, o orixá da adivinhação. Mas eles também sabem adivinhar. Vamos ver? Adivinho, adivinho o que está na sua mão. No escuro, adivinho, só pegando com atenção. Adivinho, adivinho o que está na sua mão. No escuro, adivinho, só pegando com atenção. Um sapo. Acertou! Adivinho, adivinho o que está na sua mão. No escuro, adivinho, só pegando com atenção. Adivinho, adivinho o que está na sua mão. No escuro, adivinho, só pegando com atenção. Cabrito. Elefante. Acertou! Ai, quem desligou a luz? Leão. É grilo. Outra vez. Agora, gente, vocês sabiam que existem seres divinos que vivem em outro mundo e que ninguém vê? Eu sei. É? São os orixás. Isso! Eu conheço alguns dos orixás. São Ogum, Iemanjá, Oxum, Iemanjá, Oxóssi. Então vocês sabem que existem pessoas que conhecem e acreditam nesses seres, né? Um deles é o orixá da adivinhação. Ele sabe tudo o que acontece na vida das pessoas e responde às perguntas que elas fazem aos búzios, sabia? Tem um livro que conta a história desse orixá. É um livro de Reginaldo Prandi. O Reginaldo Prandi nasceu numa fazenda em Potirendaba, no interior de São Paulo. Lá, ele já escutava muitas histórias. Depois ele foi morar em São Paulo, na capital. E lá estudou bastante. Com o tempo ficou famoso pelos seus conhecimentos sobre a cultura africana. Então ele mostrou para o mundo seus conhecimentos. Ele escreveu mais de 20 livros sobre o assunto. Um deles ele me deu. Ifá o Adivinho, de Reginaldo Prandi. Ilustrações, Pedro Rafael. Como Ifá ganhou o cargo de adivinho. Foi Exu quem ajudou Ifá a ganhar o cargo de adivinho. Antes de Ifá, havia um mago encarregado da adivinhação, mas ele ficou muito velho e se aposentou da profissão. Ifá, sabendo que o cargo estava vago, logo se candidatou ao posto. Olorum, o Senhor do Céu, que tudo decidia e a tudo dava solução, gostou do candidato. Mas sendo a adivinhação um trabalho de grande responsabilidade, Olorum decidiu submeter Ifá a uma prova. Se ele fosse capaz de adivinhar um enigma proposto por Olorum, tudo bem, o cargo seria dele. Poderia se dedicar à leitura da sorte, do destino de todos aqueles que de seus conselhos precisassem. Poderia ter muitos clientes e até mesmo enriquecer, mas se não acertasse, teria que procurar outra ocupação. No dia marcado para a realização da prova, Ifá se dirigiu ao palácio de Olorum, que ficava no outro mundo. No caminho, encontrou Exu, um rapaz muito esperto que vivia de pequenos biscates, levando mensagens, entregando encomendas e fazendo tudo quanto é tipo de pequenas tarefas, aquelas que ninguém gosta de fazer. Vivia de bico, como se diz hoje em dia, e não ajeitava serviço, desde que lhe pagassem alguns trocados, é claro. Para não se deixar enganar pelos clientes, Exu sempre exigia pagamento adiantado. De tanto leve trás, Exu conhecia todo mundo e se gabava de saber de todos os segredos. Pois bem, ao encontrar Exu numa encruzilhada, Ifá contou aonde ia e o que queria com Olorum. Quem sabe não posso ajudá-lo, amigo? Propôs Exu. Ajuda é sempre bom, não se recusa, aceitou Ifá. Como já passava do meio-dia,
Ifá resolveu aproveitar a interrupção da jornada para comer. Tirando alguns pedaços de inhame cozido da mochila, Ifá ofereceu a Exu. Coma comigo, meu caro, que o dia vai ser cheio. Exu aceitou de bom grado a oferenda e comeu até se fartar. Depois Ifá deu a Exu uma boa porção do vinho que trazia. Terminada a refeição, os amigos se separaram. Boa sorte, Ifá! Despediu-se Exu. Espero que você consiga o emprego. E obrigado pelo almoço, hein? Até mais ver, respondeu Ifá. E lá se foi para a casa de Olorum. Quando chegou ao céu, Ifá foi levado por Olorum para uma plantação. Olorum disse: aqui eu tenho 2 punhados de milho. Prosseguiu: 1 punhado é de milho cozido, que se plantado não brotará, explicou. O outro é de milho cru, que na terra há de germinar, completou. Olorum então virou-se de costa, embaralhou os punhados de milho e os plantou na terra em canteiros separados. Um que ficava na direção norte, outro que ficava na direção sul. Depois, dirigindo-se a Ifá, explicou: a tua prova é esta, prezado candidato ao cargo de adivinho. Em qual dos canteiros nascerão os pés de milho? No canteiro do norte ou no canteiro do sul? Exu tinha acompanhado Ifá sem ele perceber, e a tudo assistia, escondido atrás de uns arbustos. Exu ia ajudar Ifá, pois afinal o inhame cozido e o vinho que Ifá lhe oferecera estavam deliciosos. Exu pensou na comida e lambeu os beiços. Exu tinha visto Olorum plantar as sementes boas no canteiro do norte. Então, ainda escondido no mato, sem que Olorum percebesse, assoprou no ouvido de Ifá esta simples questão: quando estiveres voltando para casa, meu caro, em qual direção caminharás? Norte ou sul? Norte, respondeu Ifá, quase sussurrando. Diz isso bem alto, determinou Exu. Bem alto. Norte. A resposta é norte, gritou Ifá. Muito bem, disse Olorum. Foi mesmo no canteiro do norte que plantei o milho cru, a semente boa. Fez uma pequena pausa e prosseguiu solenemente. É lá que nascerão os pés de milho. Ifá estava meio abobado, não entendia nada do que estava acontecendo, mas ouviu com alegria a sentença de Olorum. Tu adivinhaste corretamente. Tens mesmo jeito para o cargo de adivinho. O emprego é teu, meu filho. De fato, meses depois, no canteiro do norte cresceu um milharal esplêndido, e os pés de milho logo ficaram carregados de espigas douradas. Enquanto isso, no canteiro do sul, só cresceu erva daninha. Mas então, Ifá e Exu já estavam muito longe dali. Exu, o mensageiro, foi levar encomendas e entregar mensagens. Ifá, o adivinho, foi tratar de ganhar a vida. Foi jogar búzios, ler a sorte. O Ifá usava as conchas do mar para adivinhar. As crianças usaram as conchas para fazer artesanato. Elas fizeram coisas lindas. O que é o orixá? Orixás são deuses de outro mundo. Eu acho que é um papagaio. Essa ficou difícil. Aquela tá fácil, mas essa tá difícil. Eu sei o nome de alguns deuses desses. Orixá, eu acho que são as pessoas que dançam, tem uma cruz, assim, que elas dançam, tá com escrito o nome da dança. Eu acho que um orixá é um cascalho. Um rei. O orixá é o pai da dança. Iemanjá é um orixá das águas. São Iemanjá, Oxumaré, Ogum e Oxó. Eles são deuses que ajudam pessoas
e ao mesmo tempo não ajudam? Não sei. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vem vocês três. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Ai, Júlia. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Tadinha. Eu contei para as crianças que entre os costumes dos povos africanos e dos indígenas brasileiros havia o de fazer pinturas na face e no corpo. Para cada ocasião diferente, havia um jeito de pintar o rosto. Uma pintura especial para festas, outra para casamento, outra para a caça e até para brincar. Então resolvemos inventar a nossa pintura facial para escutar histórias. Olha só como ficou! Você, Arthur, por que você escolheu essa pintura? Já que você vai contar a história dos povos de antigamente de aldeia, eu escolhi isso pra ficar bem caracterizado que nem eles. É? E essa pintura lembra o que pra você? Ela lembra pintura de festas. E você, Juan, por que você escolheu essas bolinhas? Que representa mais uma galinha que tem lá. Galinha de Angola. A galinha de Angola. Por que a galinha da Angola? Porque tem essas pintinhas, elas têm um monte de pintinhas, assim, ela é preta, tem um monte de pintinhas. E pintinha branca? Ah, bacana. E você, Tawane? Conta pra gente. Eu escolhi mais essa aqui, porque quando eu vi no livro, aí tinha várias pinturas assim, eles dançando assim com o pauzinho lá. Dançando. Aí eu escolhi essa porque eu achei mais bonita, mais característica. Te lembra assim, festas? Lembra muitas festas aí dançando com o pau. Lembra uma dança guerreira, é isso? Lembra. Ah, bacana. E você, Júlia, o que essa pintura te lembra? Me lembra aqueles índios com um montão de balinha no rosto. Ifá, o Adivinho, de Reginaldo Prandi. Ilustrações, Pedro Rafael. O adivinho que escapou da morte. Vivia num povoado africano um adivinho chamado Ifá. Ele tinha 16 búzios mágicos, com os quais lia a sorte das pessoas do lugar. Ifá, o adivinho, escutava as queixas das pessoas que o procuravam e depois jogava os búzios numa peneira. A forma como os búzios caíam permitia a Ifá responder às perguntas que as pessoas lhe faziam sobre seus problemas e suas dificuldades. Muita gente ia consultar Ifá sempre que tinha uma questão para resolver. Podia ser por causa de uma doença, da perda de alguma coisa, por dificuldades no trabalho, disputa com inimigos, briga com pessoas queridas e assim por diante. Ifá sempre ensinava as pessoas como resolver suas dificuldades. E do que ele mais gostava era de ajudar seus consulentes a se defender da morte. A morte vivia rondando todo mundo, especialmente as pessoas fracas, velhas e doentes. A morte roubava as pessoas e as levava para o outro mundo, longe da família e dos amigos. A morte tirava a vida das pessoas. Então Ifá avisava quando a morte estava por perto e ensinava o que fazer para mandá-la embora. Todas as pessoas eram muito gratas a Ifá, mas a morte o odiava. Um dia, a morte saiu em perseguição a Ifá, disposta a acabar de uma vez por todas com a intromissão do adivinho em seus propósitos.
se ela eliminasse Ifá, as pessoas ficariam mais frágeis, desamparadas e desprotegidas, e assim se tornariam presas mais fáceis de sua sanha. Foi assim que se iniciou a grande perseguição. Para onde quer que Ifá corresse, lá ia a morte em seu encalço. E assim, estava um dia uma bela mulher chamada Euá, lavando roupa num riacho despreocupadamente, quando foi surpreendida por gritos de alguém aterrorizado. Era um homem que vinha correndo do mato em sua direção. Desesperado, ele implorava a lavadeira. Me ajuda, bela mulher, me ajuda! Ai, me ajuda que a morte me persegue! Euá imediatamente reconheceu o perseguido e perguntou: O que a morte quer contigo, meu bom adivinho? Quer me levar embora, respondeu ele apavorado. Para eu nunca mais ajudar ninguém com as minhas adivinhações. De Euá, todos diziam ser uma mulher muito misteriosa. Mulher cheia de segredos, sempre calada, sempre solitária. Euá era de pouca conversa, sim, mas tinha bom coração. Sempre ajudava os precisados. Euá sabia da boa fama do adivinho e decidiu socorrê-lo. Euá, a misteriosa, disse com coragem: pois te esconde aqui debaixo da minha saia e a morte não vai te encontrar. Ifá se escondeu entre as pernas da lavadeira, que, cantarolando alegremente, continuou a lavar roupa como se nada estranho estivesse acontecendo. Não tardou e a morte chegou. Que criatura mais horripilante era ela! Que horror! Assim pensou Euá, a misteriosa, com desprezo. A morte era feia e suja, um quadro deprimente. Só de olhar para ela, Euá sentiu arrepiarem-se os pelos dos seus braços. A pele era branca, fria e escamosa. O cabelo sem cor, desgrenhado e quebradiço. Sua boca sem dentes expelia uma baba esbranquiçada e purulenta. Seu hálito era de um fedor tremendo, provocava ânsias de vômito. Euá tremia da cabeça aos pés, mas tratou de fingir que estava calma. Antes de a morte chegar muito perto, Euá tomou a iniciativa de dizer: Bom dia, bom dia. Posso ajudar em alguma coisa, minha senhora? Mau dia, péssimo dia, minha menina, retrucou mal-humorada a morte, que assim completou com um ar ameaçador. Mas você há de me ajudar sim, boa menina, se não quiser conhecer o meu abraço. Euá sentiu gelar a espinha de cima a baixo. Fingia que ia tudo bem, mas estava em pânico. Além de tudo, sentia que Ifá tremia feito doido debaixo das suas saias. Euá estava morta de medo. Mas não ia entregar o adivinho de jeito nenhum. Euá gostava de ficar a sós com seus segredos, calada e quieta, mas sempre ajudava quem dela precisasse. Euá, a misteriosa. Então a morte, vomitando um nojento líquido esverdeado, falou: Sei que por aqui passou agorinha um velho inútil e desprezível. Passou ou não passou? Passou, respondeu Euá, a misteriosa. E para onde ele foi, criatura inútil? Dize-me para onde ou te levo comigo. Foi para aquele lado. Euá apontava na direção da floresta. Ele foi para lá. Pois então ele hoje não me escapa, gargalhou a morte, escarrando no chão. Mas ele já vai longe, minha senhora. Já deve ter atravessado uns 3 rios ou mais, mentiu Euá. Euá sentiu os movimentos de Ifá debaixo das suas saias e torcia para que a morte fosse embora logo. Está bem, vou pegá-lo já já, mas pode esperar que um dia a gente se encontra de novo, gracinha, disse a morte arrotando alto e se afastou numa corrida claudicante. A nuvem de moscas que rodeava sua cabeça seguiu seus movimentos e logo Euá perdeu de vista a grotesca aparição. Que horror! Euá, a misteriosa, esperou a morte desaparecer no horizonte e depois levantou a saia e libertou Ifá, que saiu de debaixo dos panos da bela mulher, todo se abanando. Euá, a misteriosa, tinha salvado Ifá da morte. Ifá, o adivinho, estava muito agradecido. Um dia lerei tua sorte nos meus búzios, minha bela dama, ele disse.
mas desde já posso dizer que terás um futuro glorioso, completou. Desejo apenas um futuro simples, meu sábio, ela disse. E qual seria ele? Ifá quis saber. E então, com modéstia, Euá falou qual era seu anseio. Quem me dera um dia ser mãe. É tudo o que desejo nesta vida, ser mãe. Hás de ser, sentenciou Ifá, o adivinho. Ifá deu a ela um punhado de búzios como recompensa. Depois de elaboradas despedidas, levando sua peneira com os búzios da adivinhação, Ifá partiu relaxado e feliz. Passaram-se os meses e Euá, a misteriosa, deu à luz 2 filhos gêmeos, mais um dos muitos mistérios de Euá. Os meninos cresceram fortes, bonitos e muito levados. Sempre que Euá passava com eles pelas ruas do povoado, alguém dizia: "Lá vai Euá com seus filhinhos Ibejis." Era assim que o povo do lugar chamava os gêmeos, os Ibejis. "Eles não são a cara do adivinho?" alguém falou. Euá, a misteriosa, nunca mais se encontrou com Ifá, o adivinho, mas sempre ouvia contar de seus prodígios, jogando seus 16 búzios mágicos, ajudando a todos os que o procuravam, ensinando como se defender da morte. Quando se lembrava daquele episódio em que esconder Ifá debaixo das saias, Euá, a misteriosa, suspirava. Ai, e o povo comentava: "Os meninos gêmeos não são a cara do adivinho?" O Ifá se escondeu para escapar da morte e deu certo. Vamos brincar de esconder também? Vai! Olha só, eu vou contar até 10 e vocês têm que se esconder. Tá bom? Quando eu achar cada um de vocês, eu venho pra cá e bato no pique. Só o último de vocês pode salvar todo mundo. Tá ok? Então vamos lá. Todo mundo, se escondendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Lá vou! 1, 2, 3, Thaís! Um, dois, três, Juju! 1, 2, 3, Arthur! Ai, meu Deus! Pico das 3, Tawane! Pico das 3, Eric! Venha nos visitar no site www.futura.org.br. Uma parceria. Petrobras, Cepir, Cidan, TV Globo, Canal Futura.